Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, são 24 versículos. 1 de João, capítulo 3, todo o capítulo. A palavra de Deus diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Jesus, tua palavra nos foi revelada e nós a lemos aqui. E agora, Pai Santo, nós precisamos muito entender aquilo que lemos. Nós precisamos muito colocar em prática os princípios da tua palavra, Pai. É para isso que ela nos foi revelada, para transformar a nossa vida. Ela é vida para nós, Senhor. Ela é fonte de alimento espiritual e nós precisamos desse alimento. Por isso não estamos aqui para ouvir as histórias dos homens, as doutrinas, as filosofias do mundo, mas sim a tua voz, Senhor. O teu ensinamento tão necessário para a nossa transformação. Abrimos o nosso coração para te ouvir, Senhor. Fala conosco. E eu peço a Deus, por misericórdia e graça, usa a minha vida, meu Deus, como instrumento do Senhor, me dá a unção do teu Espírito, para que nesta unção a palavra seja ministrada e vidas sejam transformadas aqui, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo João, nesse texto, fala basicamente de duas coisas. Ele fala do amor de Deus e ele fala do pecado. São dois assuntos principais do texto de 24 versículos que nós lemos aqui. E no meio desses dois assuntos, ele vai mostrar para nós como deve ser a vida de um cristão, aquele que foi transformado por Deus, aquele que foi perdoado porque foi amado e recebeu em si a transformação e a salvação. E ele aponta aqui que o amor seria a nossa maior arma contra o pecado. O fato de termos sido amados de forma tão profunda por Deus e sem nenhum merecimento da nossa parte, isso nos dá uma grande arma contra o pecado que constantemente ronda a nossa vida. E João faz algumas considerações aqui sobre a natureza do amor, o quanto o pecado nos é prejudicial e a coerência que nós, como cristãos, devemos apresentar na nossa vida em relação a essas duas coisas. Como eu, como cristão, manifesto o amor e como eu, como cristão, enfrento a questão do pecado. Esse é o assunto que João aborda nessa carta. E nós vamos apenas fazer uma releitura dessa carta e comentar aquilo que Deus está falando através do apóstolo. A partir do versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vejam o que ele está dizendo resumidamente. Que grande amor nós recebemos do Pai. Que amor maravilhoso que fez com que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Veja, ninguém conquista esse status de filho de Deus. Isto nos é atribuído por Deus. Como o próprio apóstolo João diz no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós cremos, por isso recebemos esse status de filho de Deus, esta designação. Mas, na verdade, tudo isto foi anteriormente preparado pelo amor de Deus. De tal maneira nos amou que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João começa a dizer que nós fomos amados com tal amor que agora podemos ser chamados, qualificados como filhos de Deus. Para que a gente comece a refletir sobre esta condição. Por que que eu sou filho? Tantas pessoas se acham filhas de Deus e na verdade não o são. Porque quem é filho de Deus é quem o recebeu, como diz a Bíblia. É quem nele creu, é quem recebeu o amor dele de forma tão grande que recebeu o perdão dos seus pecados e não recebeu a punição que seria merecida. Então isto nos colocou na qualidade de filhos. Isso é dito para que a gente comece a pensar com que grande amor Deus nos amou. Tudo que aconteceu na nossa vida, o perdão recebido, a salvação, é consequência do amor de Deus. Nunca esqueça disso. Não é mérito de nenhum de nós. Não é virtude da gente. Não é alguma coisa que fizemos e recebemos um pagamento. Mas é algo fruto do amor de Deus. E é o que ele começa a nos dizer aqui. E o próprio apóstolo João, na mesma epístola, no capítulo 4, olha o que ele manifesta no versículo 8 e no versículo 16. Ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Pois Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. E esse amor me deu a condição de filhos.
E no versículo 16 do capítulo 4, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É o elemento de ligação entre nós e Deus. Foi o que fez com que Deus nos salvasse, nos desse a oportunidade da salvação, e é aquilo que nos mantém ligados a Ele. É aquilo que nos mantém na qualidade de filho, coisa que nenhum de nós merecia. O versículo 3 do capítulo 3 que nós lemos diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança que nós temos? A esperança dessa bênção, a esperança do encontro com Deus, a esperança da salvação. Como ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança. E aí João diz assim no versículo 3, o conhecimento dessa esperança é o que contribui com a sua purificação. A si mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja, o que me motiva a purificar a minha vida, a me santificar, não é um exercício de espiritualidade ou de religiosidade, mas é a certeza da esperança que eu tenho em Cristo. A esperança de que, apesar dos meus pecados, eu serei salvo. É isso que vai nos purificando. Esse é o relacionamento genuíno com Deus, não baseado em religiosidade, em normas, em coisas que eu deva fazer para agradá-lo, mas sim num relacionamento de amor, em que eu, por ter essa esperança, tenho o desejo de me purificar, porque sei que não mereço o amor que dele recebi. Então é dessa forma que João começa esse capítulo nos falando essas verdades. No versículo 4, logo depois, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição simples que João traz a respeito do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Deus determinou algo e eu me insurgi contra a determinação de Deus. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi mudar aquilo que Deus falou e preparou. Como vimos hoje pela manhã, eu achei que Deus não estava tão certo assim, e eu decidi desobedecer, transgredir aquilo que Ele me deixou como mandamento, como lei. Então eu me afastei do padrão de Deus. O que a lei me dá, como eu disse de manhã, os princípios de Deus, também no Antigo Testamento, servem para que eu tenha um padrão, uma medida, para que eu me adeque à medida que Deus me deu para viver. Então, quando eu ignoro os seus princípios, eu violo então os seus mandamentos, eu transgrido, eu me afasto do padrão estabelecido por Deus. E o que fez Jesus? A Bíblia diz que ele veio, se manifestou para tirar o pecado. Olha o que diz o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O que disse João Batista quando viu Jesus pela primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo, ele se manifestou para tirar os pecados. E aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Jesus se manifestou para tirar os pecados, mas ele não acabou com o pecado. Você consegue entender a diferença? Ele não exterminou o pecado, nem a possibilidade de eu pecar, mas ele veio para tirar o efeito do pecado sobre a minha vida. Qual é o salário do pecado? A morte. Então ele morreu para que o efeito do pecado não me atingisse. Ele levou sobre ele a consequência dos meus pecados. Então, a Bíblia diz que Jesus tirou os pecados do mundo no sentido de que assumiu a culpa pelo pecado daquele que crê no que ele fez, crê no seu sacrifício, e então ele se tornou a propiciação para aqueles que nele creem. Mas ele não acabou com o pecado como uma possibilidade. Dia a dia nós lidamos com o pecado. Dia a dia nós presenciamos o efeito do pecado no mundo,
mesmo tendo Jesus morrido pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, como diz a Bíblia. Mas as pessoas não se renderam a Ele. As pessoas não o reconheceram como Senhor, não se tornaram filhos, não foram libertos e perdoados dos seus pecados, nem todos. Por isso o pecado permanece. Embora Ele tire o pecado do mundo, tira no sentido de que perdoa aquele que nele crê. Mas o pecado permanece no mundo e permanece rondando as nossas vidas. Veja o que diz o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha como João, nesses 4 versículos, fala da nossa luta contra o pecado e do nosso relacionamento com o pecado. Existe aqui, segundo nos diz João, uma diferença entre pecar e praticar o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. Essa é a situação de todo ser humano. Vive no pecado, está em pecado, concebido em pecado, assim vive e vai morrer no pecado, a menos que renda-se a Cristo e aceite de graça o perdão por ele oferecido, o sacrifício por ele realizado. Mas a condição do homem é ser pecador. Agora, depois do encontro com Jesus, do encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que acontece, o que muda na vida daquele que nele crê? Aqui João faz a diferença entre pecar e praticar o pecado. Quem aqui pode dizer que nunca peca? Quem de nós pode falar, pode afirmar, eu não peco? Eu passo semanas, meses, anos sem cometer um pecado. Tem alguém? Ninguém? Que decepção. Ninguém, irmãos. Uma semaninha? Não? Um mesinho? Não dá? E agora? Como é que fica isso? Você pratica o pecado? Não. Você, esporadicamente, por acidente, por consequência da sua natureza humana, que ainda acompanha a sua vida, você está sujeito a uma fraqueza, a um pecado, a ceder a uma tentação, e é isso que constantemente acaba mais cedo ou mais tarde acontecendo com qualquer um de nós. Mas João faz uma diferenciação. Todo aquele que permanece nele, nele quem? Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Do que João está falando? Ora, se eu digo que a gente não passa uma semana, um mês, sem pecar, então quer dizer que a gente vive pecando? Não, não é isso que quer dizer, irmãos. João está falando daquele pecado recorrente, daquela prática, daquele vício, daquela prisão, na qual eu estou sempre inserido, da qual se tornou parte da minha vida, da minha existência, do meu caráter, do meu jeito de ser. A diferença entre o pecado e a prática do pecado. Uma coisa João diz, quem está em Jesus, quem permanece nele, não vive nessa prática. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, aquele que pratica o pecado, procede de quem, irmãos? Procede do diabo. E ele enfatiza isso de uma maneira bem crua, não é?
pratica o pecado procede do diabo. Não está falando de um pecado acidental cometido, mas está falando de uma prática recorrente, algo que a gente faz com o intuito de se aperfeiçoar, algo que a gente faz constantemente. Então ele diz que essa prática recorrente do pecado faz com que a procedência da pessoa seja revelada. E é interessante aqui porque João qualifica a população em dois grupos apenas. Às vezes a gente faz tanta diferenciação, né? A sociedade tenta qualificar as pessoas em classes, em raças, em condição financeira, mas para Deus só tem dois tipos de pessoa: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos da luz e os filhos das trevas. E a diferença entre eles é que um grupo recebeu Jesus como Senhor e Salvador e não vive mais na prática do pecado. E o outro não o recebeu, não o conheceu, não está nele e vive ainda na prática do pecado. E João qualifica simplesmente como filhos do diabo. Veja, antes de receber Jesus, segundo nos disse João 1,12, nenhum de nós poderia se arvorar a dizer: eu sou filho de Deus. Embora as pessoas digam isso aí à torto e à direito, né? Chegam a argumentar: todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo tem direito. É a argumentação geral. Mas o que a Bíblia diz é que isso não é verdade. Você se torna filho de Deus quando o reconhece, quando confessa o seu nome. E antes de ser filho de Deus, eu era filho de quem? Meu pai, minha mãe? Não, a Bíblia diz: você é filho no sentido de que há alguém que governa a sua vida, e a Bíblia é clara ao afirmar: é filho do diabo. Isso parece tão chocante, não é? Isso parece tão perturbador de ser dito às pessoas, porque causa uma certa ojeriza, uma certa ofensa. Quer dizer que se eu não entregar minha vida a Jesus, eu sou filho do diabo? Não reclame comigo, é a Bíblia que está dizendo. Eu só estou lendo o que está escrito na palavra. Mas é assim que a Bíblia qualifica, separa as pessoas. Então eu só tenho duas opções na minha vida: ou ser um filho de Deus, em cuja vida não reina o pecado, mas reina a justiça, porque quero praticar a justiça para ser considerado justo, e não praticar o pecado para ser considerado filho do diabo. Assim João coloca aqui de uma maneira muito simples o que está sendo dito aqui. Então, há uma diferenciação. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? O diabo vive pecando desde o princípio, mas foi para isso mesmo que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o que a Bíblia diz? Que o desejo de Deus é que todos, criaturas de Deus, que hoje estão qualificados como filhos do diabo, tenham a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus amou a todos, de tal maneira que fez algo por eles. Mas o homem recusa-se a crer, recusa-se a entregar-se, recusa-se a aceitar a filiação oferecida. E sem saber, continua como filho do diabo. E isso não é o que Deus deseja. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para tirar o poder que ele tinha sobre a nossa vida. Por isso, antes de conhecê-lo, nós éramos escravos do pecado. A Bíblia nos coloca na situação de prisioneiros, irmãos. E Jesus veio trazer libertação aos cativos. Como diz o texto em Isaías 61, que ele atribuiu a si mesmo na sinagoga. Trazer libertação aos cativos, soltar as amarras, libertar os prisioneiros. Eu era um prisioneiro e eu fui liberto. Você era um prisioneiro e foi liberto por Jesus, Filho de Deus. E agora te deu o poder de você se tornar também filho de Deus, mas para não viver mais na prática do pecado. Agora, o que deve prevalecer em você é a divina semente que em você foi plantada, para que o pecado não seja mais uma prática recorrente na vida, não passe de um acidente,
seja algo contra o qual a gente lute constantemente. A Bíblia diz que na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. Ainda tem muita luta pela frente. Todos nós vamos lutar contra ele constantemente, irmãos. Mas nunca permitir que ele se torne uma rotina e uma prática na nossa vida. Como diz o ditado popular, eu não consigo impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu consigo impedir que ele faça um ninho, porque não vou permitir que ele venha recorrentemente a mim e fique depositando ali o que ele deseja fazer. Então, cabe a mim e a você interromper isso, para que não seja a nossa vida qualificada como uma prática de pecado. A partir do verso 10, João diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Aqui João acrescenta um outro elemento a essa característica da filiação. Ele, além de dizer que o Filho de Deus não vive na prática do pecado, como disse anteriormente, além de mostrar que isso me diferencia como filho de Deus e não como filho do diabo, ele acrescenta mais outra diferenciação que deve acompanhar esse grupo. Ele diz aqui que o Filho de Deus ama ao seu irmão. Ele pratica a justiça e ele ama a seu irmão. Porque quem não pratica a justiça e não ama a seu irmão é filho do diabo. E ele diz e afirma, porque a mensagem que a gente ouviu é essa, que nos amemos uns aos outros. Quem é que trouxe essa mensagem ao mundo? Foi algum pregador? Foi algum pastor? Foi alguma igreja? Quem trouxe essa mensagem? Foi Jesus, o Senhor. Foi Ele que introduziu este mandamento, um novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus está aqui dizendo através de João, que isto mostra também a nossa filiação, isso confirma a nossa filiação. Esse dever de nos amar mutuamente, mas ele ainda observa, não segundo Caim. E é interessante essa observação, porque Caim, a princípio, não amou ninguém, né, irmãos? Mas João diz assim, ó, ame seu irmão, mas não ame como Caim não, tá? Porque Caim, ele devia amar Abel, amar a sua maneira, não é, irmãos? A gente às vezes diz assim, eu amo, mas eu amo a minha maneira. Aí eu posso até estrangular, né? Eu amo tanto que eu estrangulo, meu irmão. É a minha maneira de amar. E Caim, a Bíblia diz assim, não faça como ele. Porque o que fez Caim nessa história, irmãos? Por que ele assassinou o seu irmão? Aqui João diz, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Abra lá a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Veja a origem desse assassinato. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e versículo número 5. Um resuminho da história. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui na origem da história, a Bíblia diz que Deus recebeu ofertas de Caim e de Abel, ofertas voluntárias, que eles decidiram dar, que Deus não pediu. E aí a Bíblia diz que Deus gostou de Caim e gostou da sua oferta, de Abel. Mas não gostou de Caim e não gostou da sua oferta. E aí eu já vi muita gente explicando esse versículo, dizendo que a diferença está na oferta. Porque a oferta que não foi feita direito. Porque a oferta de Caim não contemplava o sangue que estava contemplado na oferta de Abel. E ficam ali girando em torno, teologicamente, dessa possível relação da aceitação da oferta com a pessoa. E isso não é verdade, pela Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, aí depois da sua oferta. A gente vai antes da oferta. Deus olha primeiro o coração, para depois olhar o que eu trago em mãos.
Porque não há nada que eu traga nas minhas mãos que Deus já não tenha. Deus disse, são meus todos os animais. Não há nenhum sacrifício que você possa fazer que esteja fazendo de fato para mim, porque eu sou dono de tudo. Não há nenhum dinheiro que você possa trazer que eu já não tenha. Então, eu não estou querendo ver a sua oferta, eu estou querendo ver você. E quando Deus olhou para Abel, se agradou dele. Então, a partir do momento que Deus se agradou dele, vai se agradar de tudo que ele trouxer. Mas a Bíblia diz, quando ele olhou para Caim, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Por quê? Não se agradou de Caim, então qualquer coisa que ele traga não vai mudar a impressão de Deus sobre o seu coração. A ilusão que nós temos de que a nossa oferta muda a impressão de Deus sobre nós. E que a gente pode até pecar, mas se dermos uma boa oferta, a gente de alguma forma fica perdoado. Talvez quem te perdoe seja o pastor, mas Deus não. Deus não olha para a sua oferta, Deus olha para o seu coração. E a prova e a evidência é o que João diz aqui. Por quê? Por que Caim matou Abel? Ele não fala aqui porque a oferta de Abel foi melhor, ele fala porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Por que Deus se agradou de Abel? Porque encontrou nele um coração justo. Mas em Caim ele encontrou um coração mau. Essa é a razão. Então Caim, por ser mau, acaba trazendo maldade. Nós somos aquilo que nós somos por dentro. Nós nos relacionamos com as pessoas da maneira como somos por dentro. Se somos maus, nossos relacionamentos serão maus. Então ele diz, ame a seu irmão, mas não ame como Caim, por favor. Não é? Ame de coração puro, não com obras más, não com inveja, não com cobiça. Não ame dessa forma, ame com um coração limpo. Porque Caim tinha um coração mau. E por isso ele acaba matando o seu irmão. Nós, quando nos levantamos contra alguém, é porque o nosso coração se deixou dominar pelo mal, qualquer tipo de mal. Isso faz com que a gente seja mal, com que a gente tenha atitudes más. E veja, voltando ao texto em João capítulo 3, em 1 de João capítulo 3, no verso número 14, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Na morte. Por isso ele coloca como uma condição para o status de filho de Deus, não somente a ausência da prática do pecado, mas também a presença do amor fraternal. E aí ele vai dizer aqui que a gente que não ama permanece na morte. Se permanece na morte, o que significa isso? Que não foi salvo. Porque o não salvo, o que a Bíblia diz dele? Está morto nos seus delitos e pecados. Seus pecados o mantêm na morte. Não chega para a luz, não chega para a vida, não se entrega a Jesus para receber vida. Então permanece na morte. E João diz, aquele que não ama seu irmão, ele não pode ser salvo. Não é possível que ele seja salvo e não ame a seu irmão. Não é possível. Não é possível que ele seja salvo e viva na prática do pecado. São coisas que não se coadunam. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, são as coisas que João observa, que para nós servem de direção e de alerta. E no versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então o ódio, ele acaba tornando mais um pecado na nossa lista de pecados. O ódio nos torna assassinos. Caim não matou Abel por um impulso. Caim matou Abel porque ele alimentou um rancor, um ódio, uma mágoa de Deus e do seu irmão. O irmão nada fez contra ele, apenas seu coração agradou a Deus mais do que o coração do próprio Caim. E é evidente porque não agradou, porque no seu coração já existia o mal que ele desejava fazer. Então, queridos, é simples entender o que está a Bíblia nos dizendo. Aquele que odeia, certamente,
está cercado pelo pecado. E mais cedo ou mais tarde o pecado vai ser colocado para fora. Mais cedo ou mais tarde o pecado será consumado e isso nos tornará assassinos. Então veja, a gente consegue entender muito bem quando alguém mata uma pessoa e assim nós a qualificamos. Mas João diz que o próprio fato de odiar já nos tornou assassinos. Falando em relação aos irmãos, odiar seu irmão te torna um assassino, mesmo antes de o matar. Veja a responsabilidade que nós temos. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que recebemos, vida, devemos dar vida. Simplesmente o que Deus está nos dizendo. Nós conhecemos o amor porque Ele nos deu vida e nós devemos dar vida. Vida insere aí uma série de circunstâncias, inclusive, como diz o verso 17, o auxílio, a ajuda, o acolhimento, todas essas coisas participam da questão de amar o seu irmão. Porque a Bíblia não está falando de um amor declarado, mas de um amor praticado. E logo depois, no verso 18, João diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Fechando o ciclo. Então, mais importante do que falar de amor, ou falar sobre o amor, é a ação do amor na nossa vida. Ele diz, olha, não fale apenas de amor, de palavras, mas de fato, de verdade. Que o amor seja colocado como uma prática de vida. Ao invés de praticar o pecado, pratique o amor. E não apenas fale sobre o amor, faça discursos bonitos sobre ele, mas demonstre o amor. Faça, através de você, com que o outro se sinta amado, acolhido, cuidado, percebido. Simplesmente isso. Coisas que Deus nos diz, não para a gente conhecer, mas para a gente praticar, para a gente viver. E tudo isso porque Ele nos amou de maneira tão grande. João, então, já terminando o capítulo 3, diz assim, a partir do verso 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja, João fala no verso 19 a respeito de tranquilizar o coração. A nossa grande luta, hoje em dia, é o desassossego do coração. O desassossego de saber se estou bem, se não estou, se estou obedecendo ou não, se realmente tenho vivido os princípios da palavra de Deus ou não. A Bíblia diz, eu sou salvo, eu não posso viver pecando, é simples assim. Mas o meu coração tem que estar tranquilo em Deus. Mas o que faz o meu coração estar tranquilo em Deus? Se eu sou da verdade, se eu estou realmente diante de Deus, eu tranquilizo o meu coração. Como foi dito pela manhã, se há na minha vida alguma coisa escondida, alguma coisa perturbadora, que mais cedo ou mais tarde vai ser colocada para fora, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, isso não traz paz ao coração. E veja, Jesus também, além do perdão, nos deu a paz. Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Como vou viver sem a paz que Ele me deu? Mas às vezes sou eu mesmo que luto contra essa paz, trazendo na minha vida algo escondido, algo que me acusa a consciência, irmãos. Algo que eu sei que está errado, mas que permaneço realizando. Então é isso que tira a minha paz. Mas se estou diante de Deus, a paz, ela traz conforto ao meu coração. E o que traz conforto ao meu coração é essa certeza
Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, melhor ainda, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que é o resumo disso tudo? Que a gente tem que ter a consciência tranquila, irmãos. Talvez você fique em conflito com isso, porque ainda há pouco eu perguntei, quem aqui não pecou essa semana? Quem aqui não pecou esse mês? Quem aqui não pecou esse dia? E todos ficaram em silêncio, inclusive eu que estou falando. E aí, como isso pode trazer paz ao nosso coração, se constantemente temos errado, temos transgredido de alguma forma a vontade de Deus, porque a paz que nós temos em Deus não é por aquilo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez por mim. E a paz que nós temos que ter diante de Deus é a consciência tranquila de que não vivo na prática do pecado. Que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, como diz a Bíblia na carta aos Romanos. Ele não tem mais domínio sobre nós. Embora ele aconteça volta e meia, embora a gente escorregue volta e meia, mas nós não podemos mais ser dominados por ele. Então não nos acusa a consciência e assim desfrutamos de paz. Porque, queridos, a grande conclusão que muitos chegam é que diante dessa realidade da luta interior que todos nós temos, nós vivemos em constante insegurança. São aqueles que acreditam que hoje estão salvos, amanhã não estão. Que hoje dormem salvos e amanhã podem acordar perdidos. Porque de noite cometeram algum pecado, tiveram algum deslize, porque alguma coisa não foi bem, e todos os dias eu preciso como que renovar a minha salvação. Não é isso que a Bíblia fala sobre nós, irmãos. Não é para a gente viver nessa angústia diária de saber ou de não saber, ou de duvidar de se somos ou não somos salvos. Porque a mesma graça que nos salva sem merecer, nos mantém salvos também sem merecer. Mas uma coisa é diferente na vida da gente. A gente não vive na prática do pecado. Uma coisa é diferente na vida da gente. A gente não peca sem a consciência do pecado. O homem do pecado, o filho do diabo, ele tem a sua mente cauterizada. E ele peca sem nem perceber que está pecando. O pecado se enraizou de tal forma na sua vida que ele já não distingue mais o certo do errado. O cristão, ele sabe todo o tempo o que é certo e o que é errado, porque ele tem dentro de si o Espírito Santo, que revela, que mostra, que fala, que aponta, que incomoda, mas não incomoda a ponto de tirar a minha paz, mas me incomoda no sentido de me empurrar para a direção certa, de me trazer para o caminho que Deus deseja, porque a gente desfruta da paz que o Senhor nos deu. Se eu viver dia a dia questionando se sou salvo ou não, que paz eu terei? Quando minha consciência descansará? Quando eu não cometer mais nenhum tipo de pecado? Isso nunca vai acontecer. Então, irmãos, eu preciso da paz aqui e agora. Eu preciso da consciência tranquila aqui e agora. Não mente cauterizada de não enxergar os meus pecados, mas entender o que a Bíblia diz, que Deus é fiel e justo para me perdoar. Se eu confessar os meus pecados e deixá-los, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para me restaurar diariamente a condição de filho que eu jamais perco diante do Senhor. Essa é a paz que acalma o nosso coração. E por fim, João diz no versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Como é que eu sei que Deus permanece em mim? Eu sei que ele permanece em mim pela presença do Espírito Santo em mim. E como é que eu identifico a presença do Espírito Santo em mim?
enquanto a minha consciência for tocada pelo Espírito Santo, enquanto eu souber que Ele está me conduzindo, enquanto os meus erros me incomodarem, eu sei que o Espírito Santo está comigo. E isso traz paz ao meu coração. Nisto eu conheço que eu permaneço nele e ele permanece em mim. Não é por algo que eu faça, não é por um sacrifício meu, mas é pela presença do Espírito Santo em mim, como diz o apóstolo João, pelo Espírito que nos deu. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E se você errar, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai incomodar o teu coração. Ele não permitirá que você fique cauterizado e comece a praticar o pecado como fazia no passado. Isso vai incomodar você. E uma mudança contínua vai ocorrer pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que me convence para a salvação é aquele que continua agindo em mim para a permanência em Deus até o fim da minha caminhada. Creia em Deus. Entenda o seu amor por você. Creia naquilo que Ele fez por você. E descanse no Senhor. Se há alguma coisa errada, conserte diante de Deus. Se há alguma coisa escondida, como foi dito hoje pela manhã, procure aquilo. Tire, coloque diante do Senhor. Confesse o seu pecado diante de Deus. Entregue a Ele. Nós vamos participar da ceia. É um momento ótimo para isso, para falar com Deus, para dizer, Senhor, eu errei. O Espírito Santo me incomoda, eu admito, eu confesso, eu não quero mais agir assim. Aproveita esse momento com Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos traz esclarecimento, verdade. E que o Senhor agora, pelo Espírito Santo, toque no coração dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Que não são mais filhos do diabo, mas filhos de Deus. E que precisam ser tocados, incomodados. Nós precisamos diariamente, Pai. Não nos deixa ficar cegos para o pecado, Pai. Não deixa que o pecado se torne um hábito na nossa vida. Livra-nos do mal, Jesus. Toca nos corações essa noite, Pai. E que nesse momento de ceia seja um momento de reconciliação, de transformação, de mudança de vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.